Você já deve ter ouvido alguém dizer: se meu dia começa bem, ele acaba bem. Mas se meu dia começa mal, ele acaba mal. Será que existe mesmo uma relação de como vai ser o meu dia? Como começa o meu dia? Existe sim essa relação. Eu acredito que todo mundo gostaria de ter um bom dia. E é justamente sobre como começar o seu dia para garantir o bom dia que eu gostaria de conversar com você hoje. Só que antes, eu queria saber, você já está inscrito no meu canal? Se não tiver, se inscreve e faz o seguinte, ativa o sininho, porque aí sempre que houver um vídeo novo, você vai ser imediatamente notificado. Para nós começarmos um bom dia, nós precisamos nos preparar para isso. E essa preparação envolve um trabalho espiritual, mental e um trabalho corporal para que a gente tenha um bom dia. Então envolve espírito, mente e corpo. Eu gostaria de te dar 6 dicas para você trabalhar todas essas vertentes e você ter um bom dia. Vamos lá? A primeira dica é um momento que eu acho extremamente importante. É o momento do silenciar. Peraí, Alcione, você tá pedindo para eu acordar de manhã para ficar em silêncio? Exatamente. E sabe o que você vai fazer nesse momento? Esse é aquele momento que você vai ter com você mesmo, tá? Com aquilo que você acredita, naquela força maior que você acha que existe, tá? Mesmo porque eu não sei qual é a sua crença, eu não sei qual é a sua religião, mas isso não importa nesse momento. O momento do silenciar é aquele momento em que você vai tirar para você com aquilo que você acredita, naquela força maior que você acredita. Se você achar que é importante usar esse momento para fazer a sua oração, perfeito, use o silenciar para isso. Se você achar que é importante você usar esse momento para meditar, ótimo, use esse primeiro momento para isso. Se você achar que é importante você usar esse primeiro momento para agradecer, para pedir algo, faça isso. Nesse primeiro momento, o momento do silenciar. A segunda dica que eu gostaria de passar para você é sobre as afirmações que você vai fazer para o seu dia. Quais são essas afirmações, Alcione? Eu geralmente uso muito frases positivas, frases que me motivam, porque não tem coisa melhor do que você começar um dia motivado. Então, geralmente eu uso frases que me motivam. Tá? Muitas frases não são minhas, mas às vezes você tem uma frase que você acha que é importante para você, que aquela frase é uma frase que alguém te falou, que você ouviu e que te motiva, tá? Use essa frase. Ou se você não tiver nenhuma, né, use frases prontas, né? Porque vai chegar um momento em que você vai ter as suas próprias frases positivas para você utilizar. Eu gosto muito, por exemplo, de usar uma frase que eu acho que ela sim, ela me motiva bastante, né? Só ação cura o medo. Porque aí eu lembro, né, que se eu não fizer algo, né, nada vai ser realizado. Por mais que eu tenha medo de alguma coisa, né, esse medo não pode ser algo que me impeça de agir. Então eu gosto muito dessa frase. Né? Então, você vai utilizar algumas frases positivas, né? Às vezes você quer usar uma frase que
coloque a sua família nessas frases, né? Então faça isso. Use essas frases positivas, frases que vão motivar o seu dia. A terceira dica que eu gostaria de dar para você, ela pode ser feita antes de você deitar e ela pode ser feita novamente quando você levantar. São visualizações. Visualizações do quê? De como vai ser o seu dia, tá? Vamos imaginar que você tem um contrato importante para você fechar nesse dia. Visualize isso, você fechando esse contrato. Vamos imaginar que você precisa fazer uma grande venda nesse dia. Visualize você fazendo essa grande venda, né? Eu tenho uma prova para eu poder fazer. Visualize você fazendo essa prova, tá? Faça visualizações, né? Colocando, né, visualizações positivas naquilo que você tem que fazer naquele dia. Por que eu gosto de fazer isso? Antes de dormir e logo que eu acordo. Porque existe uma forte relação com a informação que você manda para sua mente antes de deitar com aquilo que você vai fazer no próximo dia, tá? Você já começa a mandar vibrações positivas, né? Você já começa a mandar comandos para sua mente, né, de que algo, né, positivo, né, vai acontecer, porque você já tá visualizando aquilo, tá? Isso é muito importante, a gente trabalhar a nossa mente para isso. Uma outra coisa que seria a quarta dica que eu gostaria de dar para você são leituras, né? Leituras, né? Que tipo de leitura, Alcione, que você acha que é importante ser feito nesse primeiro momento? Eu acho que são leituras, né, que vão te ajudar, né? Sei lá, espiritual, né, mentalmente, com desenvolvimento pessoal, né? Se você não tem nenhuma sugestão nesse primeiro momento, faz o seguinte: eu fiz um vídeo só para sugerir para você algumas leituras que eu acho que vai ser de grande importância. Se você não tem nenhuma sugestão, faz o seguinte: quando você terminar esse vídeo, eu vou deixar aqui o link do vídeo dessas sugestões de leitura para você pegar uma ou outra dessas leituras para você fazer, tá? Quanto de leitura você vai fazer? Eu sugiro que você comece fazendo 5 páginas, né? Você não vai ler um livro na sua manhã, óbvio que não, tá? Mas se você começar a ler, né, 3, 5 páginas por dia, você vai chegar no final desse livro, tá? E você vai criar uma rotina de leitura, né? Associado a essa leitura, eu vou sugerir para vocês uma quinta dica. Não faça uma leitura em vão. Não faça uma leitura por fazer, né? Tire coisas, informações importantes dessa leitura, né? Então, eu sempre, quando eu faço uma leitura, e nesse sentido, às vezes eu demoro um pouquinho para fazer a minha leitura, né? Eu sempre tô ali grifando algumas coisas que me chamam a atenção, né? Escrevendo, né, algumas frases que eu acho que é importante, né, eu ter essas frases, né? Porque amanhã ou depois eu me lembro, né? Olha, eu me lembro de uma frase de um livro, né? Eu não preciso voltar necessariamente no livro ou ter que ler o livro todo para achar essa frase, né? Eu geralmente pontuei essa frase, né? Então, tudo que eu leio, né, geralmente eu faço algumas observações importantes que eu acabo absorvendo dessas leituras, né, quando eu faço as minhas leituras. Então, faça observações, escreva, né, algo importante que você tirar dessa sua leitura. Essa é a minha quinta sugestão, a minha quinta dica para você. A minha sexta e última dica
envolve, né? E aí você vai me dizer, olha, Alcione, aí não vai dar para fazer tudo isso, né? Então calma, né? Comece devagar. Não dá para começar mudando tudo de uma única vez. Comece devagar, né? Eu gosto muito de trabalhar o meu corpo logo de manhã. Então, eu gosto muito de terminar todas essas atividades, essas dicas que eu dei para você, e eu gosto muito de fazer atividade física, né? Eu sou muito adepta à atividade física de manhã. Se você achar que isso não encaixa no seu cronograma, porque para você é melhor à noite, não tem problema, tá? Eu gosto muito de fazer isso de manhã, né? Porque aí eu trabalhei as 3 vertentes, né? Espírito, mente e corpo. Estou pronta, depois disso, para enfrentar, para começar o meu dia. E aí eu tenho certeza que se você começar a praticar, a inserir uma ou outra dica dessa que eu te dei na sua rotina, bom, você vai me dizer, depois que você experimentar, se o seu dia vai melhorar. Quanto tempo, Alcione, para eu fazer isso tudo? Você que vai determinar. Quanto tempo você precisa para silenciar? Quantas frases você vai inserir, né? Positivas, né? Você vai precisar verificar quanto tempo você precisa para fazer as dicas que você vai inserir na sua rotina, para você saber quanto tempo antes de você começar as suas atividades normais, para você fazer essa inserção dessas dicas na sua vida, ok? Vamos fazer o seguinte, faz o teste e me fala se vai valer a pena. Se você já gostou dessas dicas antes mesmo de experimentar e você achou que valeu a pena para você, faz o seguinte, dê um like, porque assim essas dicas elas podem chegar ao maior número de pessoas possíveis. E até o nosso próximo vídeo.